Esta é uma versão da Helicon São Paulo. As antigas Assíria, Babilônia e Pérsia. De suas guerras sangrentas nasceu nossa civilização. À medida que um império sobrepunha-se a outro, o comércio e a cultura eram ampliados, os bárbaros eram domados e novas cidades eram fundadas à volta do Mediterrâneo. Do bronze ao ferro, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Nosso último episódio foi encerrado com um assunto que é muito importante para nós: dinheiro. Agora havia uma crescente prosperidade na Mesopotâmia entre os mercadores e também entre os templos que aumentavam seus tesouros e emprestavam dinheiro a juros. Em outras palavras, eles atuavam como bancos. Mas esta nova riqueza beneficiava apenas uma pequena parte da população. E o curioso é que um dos principais fatores que propagaram a riqueza e acabaram com as rígidas instituições do terceiro milênio foram as grandes guerras de pilhagem, nas quais os reis de Akkad e mais tarde da Babilônia e Nínive ganharam notoriedade. Foi a guerra, não a paz, que trouxe as maiores mudanças sociais. Alguns dos produtos de pilhagem desses reis consistiam de joias e minérios que eles não podiam ou não queriam comprar de tribos selvagens e outros estrangeiros. Os egípcios costumavam enviar expedições armadas para extrair minério de cobre no deserto do Sinai, da mesma forma que os sumérios e, mais especialmente, os reis semitas de Akkad e Babilônia enviavam expedições ao norte e oeste para obter as matérias-primas imprescindíveis: metais, pedras, madeira. As guerras de pilhagem de reis como Sargão da Assíria por volta de 1850 a.C. também representaram um enorme derramamento de sangue. Quando lemos os anais dos reis da Assíria, do norte da Mesopotâmia, vemos a constante presença de arrogância, sangue e terror. Cidades que são tomadas, pilhadas e queimadas. Prisioneiros que são açoitados e torturados, com cabeças, mãos e pés cortados em massa. Mas, em meio aos estupros, assassinatos e humilhações, havia a longa lista de apropriações: prata e ouro, metais e alimentos, gado e escravo. Há uma passagem reveladora do rei assírio Assurbanípal no 7º século a.C. que se vangloria. As pessoas, os asnos, camelos, ovelhas, são levados como prêmios para a Assíria. Quando Assurbanípal distribuiu os camelos e ovelhas a seu povo, havia tantos que os preços despencaram, afetando o mercado. O rei nos conta: taberneiros receberam camelos, escravos receberam camelos, destiladores em troca de cerveja e cestos de tâmaras frescas.
Assim, a distribuição de riquezas conquistadas e acumuladas em enormes tesouros trouxe o poder de compra a toda a Mesopotâmia. Isso estimulou a demanda e a produção, ao mesmo tempo em que prisioneiros de guerra transformavam-se em mão de obra escrava com as habilidades necessárias. Mercadores foram contratados para a revenda da pilhagem, mercadores que obtinham lucros, e seus empregados também lucravam. Assim, um grupo social distinto começou a tomar a forma daquilo que podemos denominar como classe média, entre os guerreiros e sacerdotes de um lado e as massas pobres do outro. E a economia financeira propagou-se até que nem mesmo a terra era mais propriedade exclusiva de um deus ou rei. Até mesmo a terra podia ser comprada e vendida como qualquer outra mercadoria. E a guerra também ajudou a espalhar o que poderíamos chamar de cultura. O sucesso do exército de Akkad, por exemplo, era devido à sua superioridade em armas, bronze e armaduras. Se alguém quisesse rechaçar esse exército, teria que fabricar armamentos similares. Seriam necessários ferreiros e matérias-primas. Seria necessário o comércio organizado. Assim, o imperialismo das sociedades mesopotâmicas conquistava ou assimilava ou gerava resistência. E a resistência, por sua vez, gerou as economias da Idade do Bronze, que dependiam do comércio e que acabavam sendo muito similares entre povos agressores e defensores. Na verdade, é possível argumentar que os avanços tecnológicos e econômicos, através da história, seguiram muito mais as armas do que os arados. E o que era válido para a Idade do Bronze, por volta de 2400 a.C., parece ser igualmente válido para o período de anarquia, várias centenas de anos depois, quando vieram as dinastias de bárbaros na Babilônia e ninguém mais estava seguro contra os intermináveis ataques e guerras da época. O que ocorreu nessas circunstâncias foi que a pilhagem dos campos e a destruição de grandes regiões enfatizavam o valor durável e muito mais móvel da riqueza do metal, comparada à riqueza real, mas perecível, que é produzida pela terra. Era mais fácil proteger um punhado de prata do que um campo cheio de cevada. Durante este período, a economia natural transformou-se perante a constante anarquia. E isso também ajudou a fortalecer a economia financeira. À medida que essa economia do dinheiro, ou no mínimo de intercâmbios, era espalhada, a produção para o mercado tornou-se cada vez mais comum. Comerciantes entenderam que podiam trabalhar com especulações nas importações de qualquer produto para o mercado. E os lucros eram maiores desta forma do que quando se trabalhava por comissão, produzindo artigos que um estado ou um templo podiam necessitar. Em parte, isto ocorria porque havia muitos compradores no mercado. Na Mesopotâmia, como no Egito, o final do segundo milênio viu um crescimento no exército de servidores educados e nomeados pelo Estado, desde meros assistentes a juízes, coletando impostos e multas e fazendo a contabilidade. Estes ganhavam em mercadorias e dinheiro. Eles não possuíam fazendas, não podiam produzir suas próprias necessidades, nem trazer escravos e pilhagens, como os soldados que obtinham prisioneiros e bens, e assim tornaram-se compradores nos bazares. Também houve um número crescente de sacerdotes profissionais à medida que os governantes vitoriosos e cidadãos supersticiosos patrocinavam mais e mais templos, e estes sacerdotes também faziam compras. Agora, os artesãos e camponeses tinham um mercado em expansão para seus produtos, como estas jarras,
e começam a receber uma fatia técnica maior da civilização, além de flechas nas costas. O metal começa a penetrar os campos, e agora até mesmo os camponeses egípcios passam a usar ferramentas feitas de metal. Por volta de 1600 ou 1500 a.C., o ferro era tão raro que valia o dobro do ouro. Após 1200 a.C., quando aprenderam a fazer o ferro por carbonação, ele passa a ficar cada vez mais barato e surgem melhores ferramentas de corte para a tosquia de ovelhas, castração de animais ou humanos. Como o ferro é mais barato para produzir e mais disponível que o bronze, seu uso generaliza-se na agricultura e na indústria, até que cerca de 900 ou 800 a.C., o ferro barato aperfeiçoa o processo que o imperialismo econômico tinha iniciado 1000 anos antes. Os camponeses podiam comprar machados e arados de ferro. O artesão podia ter suas próprias ferramentas e ser independente de templos ou patrões. O homem comum podia ter armas de ferro e enfrentar guerreiros da idade do bronze, como este, em melhores condições. E, portanto, o ferro também democratizou a guerra. Os bárbaros pobres e retrógrados agora podiam enfrentar os exércitos de estados civilizados que até então mantinham o monopólio de armamentos de bronze. Mais uma vez, manifesta-se a interação entre a guerra e a tecnologia. A Idade do Bronze entra em colapso no final do segundo milênio e vemos o crescimento de grandes impérios militares que conseguem atingir os objetivos dos antigos poderes da Mesopotâmia, acumulando todas as terras e produtos que suas pobres economias nativas possam demandar. A seguir temos 7 séculos de sangue, terror e caos, e podemos falar calmamente deles porque não estávamos lá. E quando observamos melhor, vemos que houve novos avanços. Entre os anos 1000 e os 500 a.C., as zonas de sociedade urbana educada haviam se expandido muito mais do que nos 15 séculos da Idade do Bronze. A mudança deveu-se em grande parte aos grandes impérios da Assíria, Nova Babilônia e Pérsia. Cada um destes territórios uniu imensos territórios sob seu comando. E embora tenham feito isso à custa de uma terrível perda de vidas e riquezas, a unificação política que foi imposta promoveu a interação numa escala sem precedentes e numa área ainda maior. À medida que exércitos, escravos e trabalhadores especializados transitavam por estas vastas regiões, foi desenvolvida uma língua franca, um idioma comum para maior compreensão mútua em qualquer lugar. Era uma língua síria da região à volta de Damasco, chamada aramaico. O aramaico tinha sua própria escrita com 22 letras, todas consoantes como na maioria dos idiomas semitas. Ela foi então assimilada pelos caldeus, que dominavam a Babilônia, e a seguir adotada como idioma oficial do Império Persa, por volta do século VI a.C. Neste processo, o aramaico substituiu o hebraico como o idioma de alguns textos do Antigo Testamento, e é o idioma que Jesus e seus apóstolos provavelmente falavam séculos depois. Os assírios e ainda mais os persas também construíram estradas para tornar a colheita de impostos mais eficaz. E estas estradas eram usadas por soldados, servidores, mensageiros e mercadores. No quinto século a.C., até mesmo pessoas de poucas posses, como Heródoto, o primeiro viajante historiador profissional, podiam percorrer as terras distantes da Ásia. Os assírios e seus herdeiros neobabilônicos também forçavam a mudança de comunidade inteiras de um ponto do império a outro para que ficassem mais distantes e, portanto, menos perigosas. Um resultado inesperado disto foi a grande mistura de povos, o que tornou as cidades absolutamente cosmopolitas.
Os assírios causaram desastres para os hebreus, entre outros povos, os quais podiam ser originários de Ur, na Mesopotâmia, mas eventualmente estabeleceram-se a oeste, em Canaã, passando pelo Egito. Os hebreus criaram 2 reinos em Canaã. Um era chamado Judá, com sua capital em Jerusalém, e o outro chamado Israel, ao norte. Este reino do norte foi destruído pelos assírios em 722 a.C. O livro de Isaías no Velho Testamento, provavelmente escrito pouco depois, descreve o que pode ter acontecido, dizendo que a nação está desolada. Suas cidades queimam com fogo. Em sua própria presença, estrangeiros devoram sua terra. Está desolada e tomada por estrangeiros. A filha de Sião fica isolada como uma barraca num vinhedo, como uma cabina num campo de pepinos, como uma cidade sitiada. Em 586 a.C., o reino hebreu de Judá ao sul também foi derrotado, desta vez pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor II. Milhares de prisioneiros foram levados à Babilônia e escravizados. Mas os hebreus não eram o único povo a ser movido desta forma. E também houve muitos membros de comunidades que foram recrutados para servir nos exércitos imperiais. Nos séculos VI e V a.C., os reis da Pérsia contrataram arqueiros da Ásia Central e tropas indianas para lutar ao lado de mercenários sírios e gregos. E estes povos carregavam o germe de uma cultura para outra, assim como as caravanas e navios que se moviam em número crescente através dos grandes impérios relativamente pacificados e seguros. O maior destes impérios foi estabelecido no VI século a.C., quando Ciro o Grande da Pérsia fez uma aliança com a Babilônia e a seguir liderou uma rebelião contra os Medos, senhores da Pérsia. Através de conquistas subsequentes, o Império Persa propagou-se da Índia ao Mar Egeu. Os persas eram cavaleiros guerreiros que dominavam um império incrivelmente desigual. Como conquistadores, os persas e os medos formavam a raça dominante e privilegiada. O rei não era um deus, mas sim um delegado de Deus, como os nativos estavam acostumados a ver a forma de sua designação era peculiar. O chefe guerreiro cujo cavalo, um animal sagrado, fosse o primeiro a relinchar para o sol nascente, tornava-se rei. Fosse o grande rei mortal ou divino, seus súditos ainda tinham que pagar tributos, como os vemos fazendo nos muros de Persépolis, a capital persa do atual Irã. Os medos e os persas, por outro lado, só tinham por obrigação o serviço militar. Mas à medida que o império se expandiu, não havia suficientes medos e persas disponíveis, e outros súditos foram recrutados, o que significava usar armas para defender um estado que os mantinha em servidão. Assim, os persas não podiam realmente confiar em sua lealdade, como acabaram descobrindo. Mas, por cerca de um século, o Estado persa, burocraticamente centralizado, manteve uma certa paz, o que não era pouco. E a paz dos persas ajudou a propagar a civilização da Ásia Menor até o Mediterrâneo. Naquele grande mar cercado de terras, algumas centenas de anos antes de Cristo, bárbaros vigorosos foram domados pelo contato com sírios, fenícios, persas e egípcios. Os bárbaros que acabariam criando uma renascença intelectual e artística que combinaria a força de uma nova visão com habilidades técnicas aprendidas nas velhas tradições do Oriente Médio. Após o 9º século a.C., os fenícios fundaram novas cidades à volta do Mediterrâneo.
E após o 8º século a.C., os gregos fizeram o mesmo. Mas estas cidades não foram estabelecidas como capitais provinciais, postos de defesa ou de coleta de impostos, como era o caso das cidades asiáticas. Em vez disso, eram colônias ultramarinas de agricultores e imigrantes para quem não havia espaço na estreita planície costeira da Fenícia ou nos vales ainda mais estreitos da Grécia. Estes colonizadores queriam novas terras para plantar, novas áreas pesqueiras, novas bases para a pirataria e o comércio. Assim, os fenícios colonizaram o norte da África e, a partir de Cartago, colonizaram a Sicília Ocidental, a Sardenha e a costa da Espanha, enquanto os gregos se espalhavam pelo Mar Negro e a oeste para a Sicília Oriental, sul da Itália e até Marsella. Finalmente havia os etruscos, um povo da Ásia Menor que provavelmente havia sido civilizado através do serviço mercenário nos exércitos imperiais do Oriente e que se estabeleceram como uma classe dominante entre os agricultores indo-europeus na Itália Central, na região de Florença. Os etruscos impuseram seu tipo de civilização aos bárbaros nativos e fundaram pequenas cidades como centros de economia urbana. Mas alguns dos povos que eles conquistaram com grande brutalidade conseguiram expulsar seus senhores estrangeiros e usar as armas civilizadas contra seus opressores. E entre estes povos, o mais notável seria uma obscura tribo ou federação de tribos no centro-sul da Itália, conhecida como romanos. De qualquer forma, uma coisa que os colonizadores gregos e fenícios levaram consigo foi uma forma simplificada de escrita que usava 22 sinais para representar consoantes, que fora desenvolvida em alguma cidade de Canaã ou da Fenícia e que se tornaria a base de nossa escrita atual. Com o alfabeto para simplificar as coisas, a leitura e a escrita tornaram-se tão simples como são hoje. A alfabetização deixou de ser o misterioso privilégio de uma classe altamente especializada de sacerdotes e escribas. Administradores, engenheiros, médicos, mercadores e até mesmo soldados estavam aprendendo a ler e a escrever. No 7º século a.C., soldados mercenários gregos e fenícios já eram educados o bastante para fazer inscrições em seus capacetes. Os gregos, então, tomaram essa escrita fenícia, converteram alguns dos sinais para sons especificamente semitas e inventaram mais alguns sinais para expressar os sons vocálicos que os semitas haviam ignorado, mas que são necessários nos idiomas indo-europeus. E aparentemente foi através dos colonizadores gregos da Itália que os etruscos, e a seguir os romanos, aprenderam a ler e a escrever. É claro que eram poucos os que sabiam ler, mas seu aparecimento representou uma nova distinção, aliada às antigas diferenças entre rico e pobre, alto e baixo. A alfabetização criou uma barreira que tem persistido desde então entre as camadas educadas e não educadas das sociedades. Mas a educação também foi um meio de comunicação que resistiria ao tempo. Uma comunicação que não apenas estabilizou a cultura, mas também permitiu que ela se acumulasse e crescesse exponencialmente, pois o conhecimento não iria mais morrer junto com aqueles que o possuíam, ou, quando muito, ser transmitido no antigo método de boca a boca. Ele podia ser gravado, preservado, assimilado pelas gerações seguintes, podia ser consultado, aumentado, invocado a qualquer hora, um tesouro de memórias e inspiração, ou apenas simples informações. E aqui temos o início de nosso mundo no Oriente Médio e no Mediterrâneo. Se você procura raízes, poderia dizer que nossa cultura, a cultura ocidental, é uma cultura asiática.
e que a tradição ocidental tem suas raízes nesse amontoado histórico, que vai do Mar Negro ao Golfo Persa. Uma terra sombria e sangrenta, que jamais deixamos de recriar em nossos deuses, nossas guerras, nossa inquietude, mas também em nossa criatividade, habilidade e expansionismo. E isto é ainda mais válido para o Mediterrâneo, uma espécie de história líquida, em cujas margens as velhas tradições foram transformadas e por cujas margens todo o mundo ocidental foi irrigado, como veremos nos episódios seguintes. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.